Maranata, Senar pela fé. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas bem forte para ele, com alegria então, Senar. Abre a boca aí, meu irmão. Não deixa o diabo te travar, não. Amém? Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor por poder estar aqui nessa noite com toda a igreja, sabendo a luta que nós tivemos que travar para poder, amém, estarmos aqui. E a gente sempre luta contra a nossa própria carne, até contra o diabo, amém, para que a igreja, para que as pessoas, amém, não priorizem o chamado da salvação, que diríamos Cristo nas suas vidas. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui nessa noite hoje precisou enfrentar, amém, o diabo na tua vida para você estar aqui. E o pastor Daniel, quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade de poder pregar a palavra de Deus livremente, que hoje já é raridade, já é relíquia, né? Nem todos podem desfrutar dessa experiência. E o pastor está agradecendo ao meu Senhor por poder estar aqui nesse púlpito para compartilhar contigo o conhecimento da fé, da palavra de Deus, que para nós, quem está em Cristo, é a maior riqueza da igreja, é a palavra de Deus, amém? Quero dar minha saudação em Cristo aos meus amados que estão pela internet, parte membros, outra grande parte convidados de Jesus, a esse culto de transmissão ao vivo, nesse dia 24 de fevereiro, como estamos aqui agora, diretamente da sede dessa igreja em São Paulo. Meu abraço a todos os meus amados que estão aí pela internet participando deste propósito, como os demais que estão aqui em São Paulo, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Estamos em campanha, o toque da trombeta, que é uma campanha destinada à preparação e à santificação para aqueles que esperam Cristo, esperam a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E o pastor, eu escutei muito bem a minha esposa dizendo aqui, a irmã Alessandra, amém, que nós temos todos os indícios e sinais para afirmar isso, amém? Há mais comprovações bíblicas do que opiniões diversas, para nós dizermos realmente, Jesus está voltando e a igreja está prestes a ser arrebatada, amém? E não peça mais sinais não, porque pode vir uma pedra sobre a tua cabeça. Tome muito cuidado, não desafie, amém? Já é elemento suficiente para que você se converta, ou então abraça e beija a besta que está lá fora, preparando o seu governo aqui nessa terra. Que aliás, antes de eu começar a fazer aqui os avisos e orar junto à igreja pela palavra, só fazer um anunciamento, que eu não tinha recebido essa matéria, recebi essa semana agora, amém, um comunicado de que um pastor americano está sendo, foi preso nos Estados Unidos, ele foi levado a tribunal americano, está sendo acusado de crimes contra a humanidade. Os amados sabem, amém, quem foram as pessoas na história que foram condenadas a crime contra a humanidade? Hitler, Mao Tse Tung, a cambada toda que matou, violentou milhões de pessoas. E esse pastor está sendo incriminado pela mesma condenação, ou mesma acusação, por fazer uma pregação contra os homossexuais, contra a prática do homossexualismo. Ele está sendo levado a júri por uma acusação de crime contra a humanidade. Ou seja, o crime dele foi dizer que a homossexualidade é transgressão. Olha que absurdo, que nos indica o quanto nós estamos perto, amém, de vermos o governo do anticristo sendo oficializado, e as leis são esses indícios. Então, que a amada igreja, todos que estão me escutando aqui, já se preparem para o que vem aí, porque o que vem aí realmente é assustador. Amém? Falava aqui hoje nessa igreja que não há constituição, não há lei que proteja o cristão. A lei não é para nós, a nível de proteção. É para tudo quanto é bandido, contra cristão, para o cristão e para a Bíblia Sagrada, não tem lei que proteja. Então é um forte aviso, né, para a igreja atual poder se preparar espiritualmente e procurar saber se ela realmente está em Cristo, para não negá-lo quando tudo isso chegar. Pastor Daniel, o que isso quer dizer? Quer dizer, filho, que a gente não discute o que está na Bíblia. Você fica se você quer, se você não quer, tchau. Arrivedete. Vai para a religiosidade, vai para o caminho que você deseja. Nós não estamos aqui para discutir o que você pensa, o que eu penso, mas
ouvir o que Jesus tem a dizer por intermédio desse livro aqui. O que mais importa para nós neste momento é manter o que está escrito nessa igreja, é nossa aliança com Cristo. Amém, cenáculo? Então oriente os amados irmãos, vou documentar sobre isso. Amém? Aconteceu em janeiro isso. Espero em Cristo que esse pastor não tenha, amém, sido condenado a um crime tão brutal que ele não cometeu, tá? Então, pastor, eu trago essa informação para os irmãos outro dia. Bom, meus amados, pastor, eu queria dar um aviso importante para os amados irmãos estarem aqui realmente sempre envolvidos com essa igreja, com esse ministério, porque, amém, você ama essa igreja, ela te abençoou e você ama ela e sabe que Jesus está nela e tem todos os motivos para poder colaborar, ajudar em tudo que for possível. Não deixem de orar pela campanha Pedra que Deus dirigiu, que é uma campanha que nós temos anunciado constantemente aqui, que essa igreja está em busca da sua sede própria. No momento não alcançamos o recurso financeiro para comprar, amém, esse lugar onde nós vamos exercer a função pastoral, as pessoas vão se reunir, amém, aqui em São Paulo. Então eu peço aos irmãos que vocês estejam intercedendo, porque a sede aqui dessa igreja, ela abençoa o mundo todo, porque a gente recebe gente de parte do mundo todo. Então os irmãos estejam orando por nós, colaborando nessa campanha, se você quiser, porque se você não quiser, amém, com certeza você tem os seus motivos pessoais, mas é uma prova de amor, amém, essa campanha por parte de todos aqueles que congregam aqui ou então nos visitam aqui e reconhecem essa obra, ok? A campanha Pedra que Deus dirigiu, que tem por objetivo, amém, buscar uma necessidade dessa obra e muito grande, que ela precisa agora, tá? Bom, meus irmãos, lembrando que semana que vem nós teremos as nossas atividades normais. Os amados, por favor, estejam aprimorados na nossa agenda aqui dessa igreja. Programa Decisão na quinta-feira às 3 da tarde, né? Programa Decisão na quinta-feira às 3 da tarde, pastor Daniel pregando a palavra, amém, via internet e também lá pela 1230M, lá em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, em Somerville, onde são as regiões que nós atingimos pela rádio lá. Amém? Na quinta-feira, culto aberto. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, pela TV aberta e pelo nosso site também. Pela TV aberta, tanto vivo como net. Quem tiver TV a cabo vai poder assistir o programa dessa igreja pela televisão. Se não tiver como, pela internet, pelo nosso site, você poderá. No sábado e no domingo, 2h30 da tarde, também programa Hora da Verdade pela televisão em toda a Grande São Paulo. Amém? Os canais já estão disponíveis ali atrás para quem não sabe, e pela internet também as informações estão lá. Quem quiser assistir pela televisão poderá somente saber os canais que estão ali, amém, sendo transmitidos esse programa via net. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? E eu peço aos amados irmãos que vocês estejam orando, intercedendo para que esta obra consiga manter esses programas no ar, porque tudo isso exige tanto a questão material como espiritual dessa igreja aqui. Espero em Cristo a colaboração de todos vocês. Até porque nós não vamos lá para vender jabá para ninguém, vamos lá pregar a palavra. Amém? Vamos lá para anunciar a tese, fixar ela no coração do povo, dizer o que Jesus quer. Amém, cenáculo? Por isso que eles não gostam de nós. Amém? Porque nós vamos lá para pregar, não vamos lá para politizar. Então eu deixo bem claro aos amados, orem por nós, peçam a Jesus por essa igreja aqui. Amém? O que eu tenho a dizer também, importantíssimo, é que em março agora, pastor, estarei indo para os Estados Unidos cumprir uma agenda missionária lá, em Boston, Somerville, no Hotel Holiday Inn. Dia 29 e 30, eu estarei já em solo americano, para 2 cultos ali, numa sala reservada no Hotel Holiday Inn, amém, a partir das 7 da noite. Então se tiver alguém lá dos Estados Unidos ouvindo, escuta agora, já prepara a tua agenda, dia 29 e 30 de março, uma sexta e um sábado, às 7 da noite, pastor, vou estar lá, na mesma sala do Hotel Holiday Inn, cumprindo 2 cultos, em nome de Jesus. Então quem puder, amém, quem estava querendo, está aí, estamos aí para resolver, amém, em nome de Jesus, a situação de vocês, amém, o coração de vocês em relação a Cristo. Espero em Jesus que todos compareçam lá quando o pastor aparecer por lá, amém, porque o pastor estou indo lá para conferir que a palavra está sendo pregada, amém, Senado? E há quanto tempo já que nós não estamos pregando lá, e é um milagre, né, irmão? Amém, porque os pastores de lá estão sendo presos já, para vocês terem noção do perigo, amém, Jesus? Fica de pé. Tem cantina hoje aí? Cantina hoje não? Amém. Senaco, a Bíblia está na tua mão, irmão? Está mesmo? Então faz o barulho aí para o diabo acordar também.
Faz aí, Senato, aquele barulho que o diabo não gosta e quando faz ele acorda. Os internautas escutem aí em nome de Jesus. Parte aí para você ver que experiência maravilhosa. Amém, Senato? Levanta a Bíblia para o alto. Pastor Daniel, por que esse barulho, pastor? Vai dizer que a Bíblia está na mão. E quem tem Bíblia na mão e na cabeça, não ouve a missa do galo. E não acredita no Papo Beta 16. Amém? Nem quando ele se aposentou. Amém? Falácia, filho. Levanta a palavra de Deus para o alto, meu irmão. Amém? E começa a orar. Toda a igreja abre a sua boca e ora. Meus irmãos que estão pela internet, abre a boca e orem também. Toda a igreja orando, clamando a Jesus, abre a boca, cenáculo da fé. Meu Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, no teu sangue, que esta palavra, meu Senhor, esteja sobre nós como espada afiada. Santo e poderoso, no teu nome, Jesus, te pedimos e te imploramos que toda obra satânica maligna seja quebrada, aniquilada, para a glória do teu santo nome. Senhor Jesus, no teu nome, repreenda, Senhor, a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria. Repreenda toda investida do diabo contra a tua igreja, contra esta casa, contra esta vida, esta família. No teu sangue te pedimos o sinal da tua salvação, te imploramos o sinal da tua libertação. Quebra, meu Senhor, agora toda aliança satânica, todo vínculo com aquilo que está errado. No teu sangue liberta, salva o pecador, salva, meu Senhor, aquele que está aprisionado, acorrentado pelas transgressões. Meu Senhor Jesus, coloca o sinal nesta igreja, meu Senhor, da tua presença, da tua revelação. Quebra a dureza, a impenitência, a soberba, a rebelião, a apostasia. Quebra, meu Senhor poderoso, as forças da maldade que querem contaminar a tua igreja, que querem desanimar aqueles que professam o teu nome, desviar a mente e os corações do teu nome, Senhor. Pelo teu sangue quebra, aniquila, destrói tudo aquilo que impede esta vida, esta alma. Estabeleça, Senhor, a tua aliança, confirma a tua salvação, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, para o dia da hora final. Ela implora, purificando, restaurando e santificando, Senhor, aquilo que está comprometido, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos nesta hora, opera, meu Senhor, o teu milagre, opera a tua transformação, recupera aquilo que está comprometido, pelo teu sangue e pelo teu nome, Jesus. Amém. Põe a tua mão sobre a palavra de Deus, reafirma a tua fé dizendo: fala, Jesus, na minha vida, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue. E escreve, Senhor, a tua vontade no meu coração, para que a tua justiça se cumpra em nós, para a salvação daqueles que professam o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abre o texto de Mateus. Amém. Texto de Mateus capítulo 3. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, pastor Daniel, vou reforçando ainda mais. Amém. Aos meus irmãos que estão nesse culto, nessa noite, que estamos ao vivo. Amém. Todos aqueles que se encontram aí pela internet, estamos neste momento transmitindo esse culto diretamente aqui da sede em São Paulo, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Hoje que é dia 24 de fevereiro, viu? Está aqui anotado para o pastor. 24 de fevereiro, nesse domingo, transmissão ao vivo, diretamente da Cenáculo da Fé, em campanha o toque da trombeta, pela preparação e santificação de todos que congregam aqui conosco nessa noite. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Texto de Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante,
abriu-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nesta palavra dá glória a Jesus? Dá glória a Deus, cenáculo! Amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Pastor, eu posso dizer aos amados irmãos aqui nessa noite que mesmo Jesus certificando a nós, pelo seu exemplo, o que seria importante para nós cumprirmos nele para a salvação, os camaradas hoje ainda se acham no direito de mudar esse tipo de coisa. E a gente tem visto, nos dias atuais, os homens mutilando a palavra de Deus, atrocidando a verdade de Cristo, por inúmeros interesses. Mas na ponta do lápis, quando a gente faz a conta dos estragos, o maior estrago acaba sendo as pessoas, que para mim hoje, com os erros da igreja, as percas que estão tendo por causa disso, uma que é irreparável são as pessoas. Dinheiro pode adquirir, como também outras coisas, mas a vida das pessoas, não. Então eu falo por mim, que quando eu recebo dentro da minha igreja gente estourada, arrebentada por falso ensinamento, a minha dedicação por essas pessoas tem que ser mais voltada a ela do que a outros. A minha atenção a ela tem que ser maior. Por quê? Porque se trata de pessoas que foram formadas em uma coisa errada, que agora estão tendo consequências por causa disso. E eu falo de um texto aonde Jesus exempla batismo ou ato batismal que hoje não se respeita mais, não mais se analisa pelas pessoas o que seria ser batizado na fé cristã, por mais que as religiões também imitaram. Nesse texto que eu li com você, meu amado, Jesus não precisava se submeter a nenhuma destas situações vividas aqui, por exatamente ser o Filho de Deus. Ele não precisava se submeter a nenhum tipo de consagração, e muito mais unção do Espírito Santo, porque ele já tinha tudo isso antes da formação do mundo, como a Bíblia me ensina. Porque cremos no Jesus que ele passa a exercer divindade, ou ter propriedade de filho, antes que o homem fosse homem, que o mundo fosse criado por Deus, porque é o que a Bíblia me fala, é o que ela me ensina. O Jesus que é filho de Deus, não filho da Maria e da Virgem. Então o batismo aqui não era para ele, mas porque era para nós, que buscamos nele a salvação, ele precisou exemplar, precisou dar o testemunho disso, para que nós pudéssemos ter a medida daquilo que deveríamos fazer, ou do que a igreja deveria fazer. Por intermédio daquilo que ele viveu com João no Rio Jordão, 3 coisas importantes ele deixou bem claro ali, acerca de validar o batismo, como também ordenar o batismo e ilustrar, que diríamos, como deveria ser feito, para ninguém poder ter problema com isso, ninguém fazer conforme a sua opinião, o seu anseio, o seu sentimento, a sua mente, etc. Porque ninguém tem esse direito, filho. Com a Bíblia não. Você pode pegar, abrir uma religião, você pode iluminar uma religião, você pode representar, entender um segmento na sociedade, mas montar uma igreja, falar de Cristo, aí você vai ter que ter a Bíblia junto nisso tudo aí, porque você não tem privilégios para poder sair por aí falando o que dá na telha. Enfim, a igreja já está se achando esse direito, mas nós não temos esse direito. Então o mais importante disso tudo é que o exemplo vivido por Cristo ali tem a luz direcionada a nós, porque de nada disso ele precisava.
Mas havia-se uma necessidade para que aqueles que viessem ser salvos por ele, ou buscar nele a salvação, tivessem a dimensão de que o batismo não é uma coisa passada, mas válida, como ordenada, obrigação, como também ilustrada, para ninguém sair fazendo uma coisa diferente. Então, antes de eu começar a pregar sobre isso e te aprofundar na questão da tua salvação, o que você ainda não deu para ser salvo, o que você precisa oferecer para Cristo para poder ser, pelo menos, reconhecido, amém, dentro da salvação. Antes de entrar nesse tema, eu quero dar uma noção para vocês de como que as coisas estão estúpidas no cristianismo, como que a coisa está virada de ponta cabeça. Esses dias no programa Decisão, eu falei de um acontecimento lá nos Estados Unidos, de um acordo mútuo, acordo comum, de reconhecimento mútuo do batismo entre a igreja católica e a igreja evangélica. Uma coisa que na verdade nunca deveria acontecer, por questão doutrinária, bíblica, mas aconteceu num ato ecumênico. E uma das igrejas lá dos Estados Unidos que estava lá reconhecendo isso, que obviamente as do Brasil também vão ter que reconhecer, porque a igreja presbiteriana é de lá, ela vem de lá. O presbiterianismo estava lá, no ato ecumênico, para reconhecer o batismo católico como sendo um batismo recomendado. Mas pastor, por que não poderia ser? Não poderia ser, porque o sentido, o significado são diferentes, e eu vou te falar conforme eu for explicando aqui, mas a doutrina é diferente, o ensinamento é diferente, não é bíblico. Agora eu me pergunto, por que a igreja evangélica presbiteriana foi lá para fazer um acordo de reconhecimento com o catolicismo? Porque ela surgiu, ela foi consagrada no pensamento calvinista, de Calvino, sobre predestinação. Sabe o que é isso? Que existiriam pessoas aqui na terra, cujo foram eleitas por Deus no ventre, de antecipação, Deus mandando elas para o céu, sem reconhecimento delas, decisão própria, voluntária. Calvino defendeu isso, estragou o cristianismo, e o presbiterianismo vem pregando isso daí há décadas, há séculos, que agora, salvos e filhos de Deus, vem por indicação de igreja, de religião, que isso na Bíblia não se fundamenta. Por isso que o catolicismo pega a criança de uma família católica para batizar ela, porque eles acreditam que este ato destina a criança para Deus, para o cristianismo, entre aspas, que isso na Bíblia não se fundamenta, porque tem um sentido de predestinação. Agora, filhão, o que eu vou te pregar aqui é o inverso. Para a palavra de Deus, ninguém entra no céu, ninguém exerce bênção, ou Deus dispensa bênção sobre alguém, se você não cumprir a justiça de Deus. Se você vai ser, vai depender de você. Se você vai entrar no céu, vai depender de você e da tua dedicação. Não interessa o que o teu pai foi, a tua mãe foi, a tua família foi, etc. Porque se Jesus me perdoou, vai te perdoar também. A questão aqui é a seguinte: nada é fácil, nada vem de mão beijada. Esse Deus que estão pregando aí não está na Bíblia. Essa porta que está aberta para todo lado, essa cosmovisão, ou seja, Deus está em todos e em todo lugar, não está na Bíblia. Tanto que ecumenismo o que é? É um diálogo na divergência, tá? E está impregnado, tanto que vocês estão vendo, ó, que a igreja evangélica está participando. Se você tiver alguém na presbiteriana, eu já te alerto, estou falando faz tempo que eles estão no ecumenismo e representando isso. Estou falando faz tempo, mas tem gente que diz que eu estou inventando esse tipo de coisa, mas a matéria está aqui na minha frente aqui. Então, como todo mundo pode perceber, estraga a nossa caminhada cristã quando a gente começa a ter a ideia, o pensamento, a opinião de que fomos indicados a isso, ou então direcionados a Cristo para sermos salvos pelo dedo de Deus.
Se você ouviu isso um dia, apaga da tua lousa, apaga da tua mente, porque isso na Bíblia não se encaixa. Quando Deus amou, Ele amou o mundo, amou a todos sem distinção. O amor de Deus é incondicional, Ele ama todo mundo de uma forma só. Ele salva quem obedece, mas quando Ele ama a todos. Destinar uns para os céus e outros para o inferno, por escolha dele, isso não existe. Isso é banal, isso é sujo, imoral, uma pessoa achar isso de Deus. Nem Bíblia tem para esse tipo de fundamento. Mas só por opinião, pelo bom senso, ela deveria chegar numa conclusão: pô, Deus não pode ser justo para um e injusto para o outro. O sol bater mais forte de um lado e do outro não. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não é como os homens aqui na terra. Ele não tem política, Ele não tem partido, Ele não tem ideias. Ele é justo e Ele sabe julgar. É deplorável esse tipo de pensamento. Então, se você tiver, joga no lixo, porque talvez seja por causa disso, de você achar que Deus está te jogando de canto, ou achar que você é chamado do ventre, e que porque agora você é filho de alguém, ou é sobrinho de alguém, ou de uma religião específica, você vai ter uma indicação especial de Deus, um lugar especial no céu, uma atenção diferenciada de Deus para você. E é isso que fazem com o batismo na igreja católica. E quantos que não foram batizados na igreja católica aqui? Adiantou alguma coisa? O padre jogar na tua cabeça aquela água suja? Aquela água de xixi? Não adiantou nada. Não é? Pastor, o senhor está desrespeitando. Que se dane. Chama a polícia então. Eu tenho vontade de falar coisa pior aqui. E não vou falar. E pode ter certeza de uma coisa: nós vamos brigar muito ainda. Porque a igreja evangélica não vai dançar esse samba aqui sem ser atormentada por alguém. Eu vou ser um que vou estar lá no ouvido deles falando. Então, para que Jesus deu o exemplo daquilo que deveria ser feito? Para todo mundo aqui levar em consideração. Então, leve em consideração. Se você acredita ser cristão, ou se você determina ter Deus na tua vida, então ouça o que o pastor eu vou te dizer aqui. Você não tem privilégio de determinar o teu caminho. Você não tem o privilégio diante de Deus de dizer o que é certo ou errado para você, porque Deus tem a sua vontade própria, e Ele determinou pelas escrituras sagradas o que você deveria ser, como eu, como todos. Então, se você tem algum interesse de salvação, ou de ser salvo, ou de obter graças de Deus do alto por intermédio de Cristo, então é importante que você entenda: a justiça de Deus nos foi dada para que nós venhamos a cumprir. Porque o pensamento cristão na Bíblia Sagrada é que Deus deu lei aos homens para que eles obedeçam. Deus deu doutrina à humanidade para que ela obedeça, porque as suas promessas caminham e andam de acordo com a sujeição e obediência dos homens. E eu só estou falando de um quesito aqui, chamado batismo, que tem tudo a ver com quem diz tenho Deus, ou então diz eu tenho Jesus, porque ele vai precisar se apropriar, se adequar ao que Jesus viveu e exemplou ele. Eu começo com 3 questões importantes aqui do que Jesus validou, ordenou e ilustrou que essa igreja tem que estar encaixada. E sair dessa igreja hoje por essa porta, respirando salvação, respirando graça com Deus, com base em caráter, com base em fundamento real, não na emoção, mas na razão, com base naquilo que Deus quer e que você agora conhece. A primeira que eu vou falar aqui, viu, Senado? Bom, Jesus estava lá. E uma das primeiras coisas que ele disse a João versículo 15: assim convém cumprir toda a justiça. Ou seja, ele estava ali, versículo 15. Quando João se vê impróprio para batizar o próprio Filho de Deus, Jesus fala: batiza, porque a justiça tem que ser completa. Ou seja, o exemplo tem que ser completo. João consente, contra a vontade dele, por se achar indigno,
mas ao pedido do Senhor ele obedece. E a primeira coisa que eu tenho a dizer aos amados irmãos aqui é: o que motiva uma pessoa a se batizar? Qual as intenções que nós deveríamos ter para dizer: eu quero me batizar? Uma fé cristã, com pastor, igreja, púlpito e tudo que tem direito. Geralmente quando eu converso com as pessoas que entram numa igreja, elas dizem para mim: pastor, no dia que eu entrei dentro de uma igreja, me batizaram. No primeiro dia que eu entrei, já me jogaram na água. E quando me falam isso, eu digo: então, o que te proporam para isso? É óbvio, ninguém vai tomar um banho de graça. O cara põe tanga, ela põe biquíni, para descer na água, que eu não sei como é que funciona, né? Mas deve ser uma cena, ou aqueles lençol de hospital. Enfim, a pessoa vai ter que arrancar a roupa dela, para dentro da igreja, lá no tanquinho, descer. Tem que ter uma proposta convincente que lhe atraia. Esse batismo espontâneo, que as pessoas geralmente vêm e me contam, todas as pessoas falam a mesma coisa: foram batizadas por causa, aliás, foram para o batismo por causa de promessas, por causa de um acordo. Você desce nas águas e Deus te dá porta aberta, chave na mão, carro novo, casa, maldição quebrada, mal fluido destruído, a purificação, etc, etc. É bíblico? Não. Uma das primeiras coisas que eu tenho a dizer a vocês aqui: por que uma criança ela não pode ser batizada em tal ordenança? Porque ela não pode fazer isso que você vai ler agora. Marcos 16, 16. Ela não pode ter esse tipo de motivação. Por quê? Ela não sabe falar, ela não sabe pensar, ela não sabe nada, tadinha. Ela está ali olhando para a cara, entendeu, do médico, e dentro dela pensando o seguinte: cadê o cordão para me comer? Entendeu? A única coisa que ela quer é a mãe e o leite, naquele momento. Mas o idiota do padre, a besta do Apocalipse chamada padre, toda Roma, leva a criança a viver uma situação que ela não está preparada, porque não é para ela. Porque segundo as escrituras sagradas, Marcos 16, 16, o batismo é um ato confissional a Cristo para a consagração. Lê bem alto aí: quem crer será batizado, e quem não crer, porque o batismo é um ato de consequência de fé, de decisão por Cristo. Enfim, somente um adulto, uma pessoa madura, consciente, racional, pode tomar uma decisão assim. Uma criança já não. Então só nessa coisa aí não se possibilita uma criança querer exatamente receber uma condicional que não é para ela, mas é para nós aqui, para todos nós aqui que já temos o pensamento, a consciência estabelecida. Eu sempre costumo dizer às pessoas que entram na minha igreja, eu digo assim: olha, se você realmente quer receber Jesus na tua vida, o batismo sela esse casamento. E ninguém nessa vida casa com alguém que não conhece. É normal e natural que o casamento seja feito, realizada a união, a comunhão, com base no conhecimento mútuo, ambos sabendo quem são. Esse batismo espontâneo que está na igreja evangélica, do tipo, vem, se batiza, mas sem conhecimento de fé e sem conhecimento de quem é Cristo, é idiota. E é óbvio que eles estão querendo arrancar coisa das pessoas com isso, usando a água, a figura, para iludir as pessoas acerca de promessas que vão ser recebidas lá na frente. Geralmente, elas até dizem para o pastor: mas pastor, eu não estou preparada. E ele insiste: não,
Você recebeu Jesus? Hoje eu te vi levantando a mão para o céu e dizendo: entra, Jesus. E pediu para alguém entrar que nem conhece. Então, como o batismo é um ato confessional, de uma decisão concreta a Cristo, ninguém pode se batizar sem ter certeza de Cristo. Não existe batismo para quem não é crente. Não existe batismo para quem não tem uma definição, uma clareza acerca de quem é Jesus. Então, filho, pega a Bíblia, vai estudar, procura saber depois, você pensa nisso. Porque o batismo, ele só tem razão de existência para quem realmente tem convicção cristã, ou pelo menos tem uma ideia de quem é Jesus, ou o que ele veio fazer aqui na terra. Quanto a você, que se batizou por causa de promessas, de propostas, de conquistas, teu batismo não foi válido e nem salvo você é. Porque não tem fé. Tem um ambicioso aí, que até no rio Tietê, se disserem para ele: nada lá, que você vai ganhar dinheiro, o besta vai lá e nada. E ainda sai palitando o dente com as coisas que ele comeu lá. Sinceramente, é o que eles estão submetendo lá. Porque colocar a meia do Valdomiro, pegar o tijolo que o Valdomiro dá, para levar para casa achando que isso vai ganhar besta, isso para mim é ser idiota. É querer ser enganado. Que eu acho que nem a psicologia trata esse tipo de idiota. Com todo respeito, viu? Porque eu já fui idiota também. Não comprei tijolo, não andei com a meia do Valdomiro, mas fumei baseado, fiz um monte de besteira. Então eu fui um idiota. Mas venha cá. Um idiota que não queria. Porque se quisesse tinha informação para ele. Então é isso que Jesus quer da igreja. É isso que Jesus quer das pessoas. Que o seu nome não seja declarado em vão, desproporcional, sem propósito, mas que haja uma declaração consistente por parte de alguém que, porque crê, vai ser batizado e não vai rolar Deus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Até o diabo crê, filho. Até o capeta está sentado no banco aí agora, de braço cruzado, ouvindo eu pregar. E está aí, dando risada, ó. Mas sabe que a hora dele está chegando. Então não brinca de igreja, não fica dando uma de telespectador dentro da igreja, achando que Deus não vai cobrar isso de você, porque Ele vai cobrar essa pregação hoje. Você tem batismo católico? Não é válido. E o teu batismo foi baseado numa ilusão de que a água ia te dar conquista na terra. Você pecou e o teu batismo também não é válido, porque ele não tem uma convicção cristã, mas a ambição de um ser que acha que mergulhar na água da bênção. Nadou e está aí, ó. É, pastor, eu fui batizado desse jeito, então vamos reformular. A tua motivação, o que te levou a fazer, não para que você se batize pela segunda vez, mas para que você diga sinceramente: como que eu tentei enganar o Senhor? Achei que a água iria ser responsável pela minha mudança e me enganei, ou pela bênção e me enganei. Achei que a igreja e a água me indicando seria salvo e me enganei, porque a salvação está em Cristo por intermédio da convicção, da fé, da confiança, e isso tem que ser mais vivo do que a água. A palavra de Deus diz em Mateus 28:19 que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependei-vos, pois, né? Fazendo discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ler o texto, cenáculo, bem alto. Jesus dizendo o quê? Que o sentido tem que ser igual no mundo todo, em todas as partes do mundo. E aqueles que vierem para servir a Cristo como discípulo, que eles venham para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lá em Atos 2:38, Pedro
fala que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus Cristo. Aí surge a dúvida, né? O batismo tem que ser feito em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo para ser válido, pastor? Uma discussão que teve, né, dentro da igreja. Então deixa eu dizer a você aqui, se o batismo é uma ordenança, algo válido, que tem exemplo bíblico, para ser uma consequência de fé, o meu olhar tem que estar voltado para aquilo que Jesus representou. Por quê? É como Pedro fala na primeira epístola do capítulo 2, que Jesus é o ponto comum de Deus na terra, ou seja, tanto o Pai como o Espírito Santo, voltados a um único nome para a salvação dos homens. Então, se uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com convicção cristã, é tão igual como ela fosse batizada em nome de Jesus Cristo, porque a convicção é a mesma, gira em torno do mesmo acontecimento, não muda nada. Mas por que o pastor Daniel está fazendo questão de dizer isso para vocês? Porque tem gente que fica tão preocupada com coisas que não são preocupações, para esquecer aquilo que é mais importante. E o que é mais importante para mim? Saber qual as minhas vontades, o que eu procuro nesse batismo, por que eu estou indo lá, o que eu estou querendo com isso, porque as pessoas estão se submetendo a tantas coisas que a igreja está pedindo, e estão sendo vítimas de mentira, porque não analisam. Olha, faça isso, faça aquilo, a ponto de ser até idiota, porque elas não analisam, se Deus está pedindo, se isso é uma ordenança bíblica, se realmente foi o que Jesus ensinou, ou se é aquele idiota, aquele safado que está em cima do púlpito, pregando aquela coisa para lucrar e ganhar dinheiro. Então a preocupação não é se é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo, porque todos estão voltados para a cruz e para o mesmo acontecimento fundamental. A preocupação aqui é a seguinte: Jesus é a motivação, Jesus é a tua razão, é por causa dele que você está indo, ou por causa dos teus interesses, por causa das tuas necessidades. Segundo a palavra de Deus, o batismo é para quem crê. E se a tua motivação não for Cristo, não for a fé, você invalidou o que Ele te deu para te salvar. E dificilmente você pode julgar uma pessoa salva, lembrando que você caiu lá, naquele ato, para quê? Para se beneficiar dos teus interesses próprios. Não para dar a Cristo o que Ele pediu, mas para receber. E só, para o reino te servir, e só. Então se você tem esse caráter, quebre ele. Se você tem essa índole, destrua isso. Não se negocia com Deus, não se discute com Deus. Tudo que fazemos, fazemos por fé, fazemos por amor, porque se não for assim, o contrato está quebrado, Deus quebrou o vínculo, acabou. Não adianta a igreja orar, o pastor interceder, estender a mão, recebe, toma, leva, entendeu? Assoprando que nem dodói. Não adianta, porque você é um vínculo quebrado, você é uma aliança quebrada, porque você não deu a Cristo o sentido que Ele lhe pediu, mas deu a Jesus uma coisa que Ele não precisa, é encenação. Ele não quer encenação de ninguém. Então o pai e a mãe adoram isso. Vamos pegar o nosso filhinho novinho, botar lá, entendeu? Naquela água benta. Por quê? Porque a água benta vai formar caráter dele, vai formar índole, vai formar história, vai formar futuro. Porque eles não querem se dedicar a isso. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E a Bíblia responsabiliza o pai e a mãe pelo que o filho vai ser. Não a igreja, não a água, nada desse rito aí. Então para mim é gente que não quer pagar o preço, entendeu? E fica jogando a responsabilidade dele em cima de figuras, de ritos, de cerimônias. Você tem esse hábito? Você mentiu para você quanto tempo na tua vida? Como? Vai na igreja, canta, ora, grita, recebe óleo, recebe isso, recebe aquilo, mas nunca aceitou Jesus de verdade. Nunca teve uma convicção plena em Cristo. E eu sei que 1/3 hoje aqui nessa igreja talvez tenham convicções cristãs, o restante
está em cima do muro pensando ainda, namorando Jesus, vendo o que mais atrai, mas já se batizou. Foi que nem louco para a água. E pior de tudo, depois que acabou o batismo, ainda foi comer churrasco, foi jogar bola com o irmão, fazer familiarizar a igreja. Nossa, eu tenho que fazer amizade aqui, para me sentir no céu. Pois é, ser amigo de todo mundo lá na tua igreja, mas Jesus não te conhece. Isso é uma coisa preocupante para o senhor, muito preocupante para a senhora, porque a minha avaliação aqui, nessa pregação hoje, é de que não há sentido nenhum do que você é ou do que você fez, se você não fez inteiramente a Cristo. Jesus querendo, por intermédio de João e dele, trazer aos que iam ler o texto, a validade, a ordenança, a ilustração, também do ministério da preparação espiritual, a conversão pública, o caráter antecipatório, ou seja, eu quero Jesus, mas para mim tê-lo eu vou ter que me preparar para ele. Essa coisa de entra Jesus, não existe na Bíblia. Você confessa, ele ouve, ele está atento a esse teu pedido e ele te destina a preparação para que então ali seja feita a recomendação para que você o tenha. Essa ordem antecipatória está aí na tua Bíblia. Eu peço à igreja que você abra o texto de João 3,3. O que seria o ministério de preparação, ou seja, o que seria para nós preparação espiritual, conversão pública, em caráter antecipatório, que diríamos: eu quero muito, mas eu vou ter que ofertar. Eu quero muito, Jesus, mas eu vou ter que me preparar, porque nada vem espontâneo, nada acontece de qualquer jeito. Olha o que João 3,3 diz aí. Fala, cenáculo, bem alto esse texto aí. Aquele que não nascer de novo, versículo 4, leia também. Leia o de baixo. Amém? Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino do céu. E olha que Jesus não diz: aquele que me confessa vai entrar. Não, ele já não fala disso. Ele já fala de outra coisa que vem depois disso. E o que que é? Transformação, regeneração, tanto de comportamento como de espírito, da água e do espírito, comportamento e da parte espiritual do ser. O que que Jesus está falando aí? Propósito. Para que eu vou me batizar? Porque eu creio em Jesus. E qual o propósito desse batismo aí? A minha consagração. Agora eu vou me arrepender, vou me converter e vou mudar. Se essas pessoas tivessem ouvido isso antes, elas não teriam se batizado. Não ia ter água para elas, filho. Eles não iam ficar aplaudindo 1000 pessoas batizadas num culto. Não iam ficar tirando fogos para o alto, porque eles não iam ter esta estimativa. Não iam ter. Porque as pessoas iam pensar: opa, esse ato aí é confissional? Esse ato aí tem propósito de disciplina, mudança de comportamento, de espírito, pensamento, consciência? Então eu vou pensar, não vai ser hoje não. E eu pensar. Mas o que que Jesus declara aí? Que o ministério da preparação não pode ser rejeitado por ninguém. Não é opcional, é uma ordem. Você quer salvação? Então você vai ter que descer nas águas e se preparar. Porque o propósito para quem vai para as águas é saber o que ele tem que deixar de... o que ele tem que abandonar,
o que ele tem que deixar e aprender o que ele tem que ser. Porque ninguém vai entrar no reino dos céus se não passar por este processo. Quem crê será batizado, mas quem não crê já está condenado, porque se rejeitou Cristo e rejeitou a transformação dele. Então tem muita gente que tem água e não tem isso. Tem muita gente que é membro de igreja e não tem isso. Todo mundo na igreja se batizou com ele, pastor ama ele, é feijoada, é churrascada, entendeu? Todo mundo amigo de todo mundo, mas no céu ninguém sabe quem é ele. Com base no quê? Naquele registro de remissão no sangue de Cristo. Ou seja, o cara não passou por aqui, viu? No livro da vida não tem o nome dele, porque o céu não confirma que ele recebeu Jesus e se converteu. Então muita gente vai se surpreender na hora que Deus dizer: aparta de mim, maldito, por fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque a igreja não quis falar isso para ele. Fica freguês, dizima, oferta, canta, dança, entendeu? Vamos para a marcha para Jesus. E foi para lá, e foi para cá, e foi para lá, e foi para cá. Gostou do Silvio Santos, do Exorcista da Universal, gostou do Exu Boiadeiro, o homem do gado, entendeu? Foi tudo quanto a igreja, visitou em tudo quanto. Mas no céu o cara não vai entrar, porque para ele entrar lá, ele vai ter que ter o quê? Elemento que Deus falou para ele aprender, e ele não fez questão de aprender. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2,12. O que seria o ministério da preparação como significado? Ou seja, eu estou indo para o batismo, e Jesus me falou, estou indo para me regenerar, estou indo para me converter. É consequência de fé e propósito de conversão. E olha o que Paulo fala acerca do significado espiritual. Lê bem alto aí, cenáculo. Sepultados com ele no batismo. Sabe o que é isso? Sepultados acerca do parecer do pecado. Você sepulta o corpo do pecado para em Cristo ressurgir em uma nova criatura, porque todos aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem conhece esse texto, dá glória a Deus. Amém ou não, cenáculo? O que Paulo fala aí? O significado do batismo, filho, é que antes de você ir lá para a água, você vai ter que morrer para o pecado, desativar o que está errado. Imagina só uma criança então, 9 dias, olha, se arrependa do teu pecado, aceite Jesus como Senhor e Salvador, e ele lá, olha, se converta do teu mau caminho, morra para o pecado, porque Jesus só te vai salvar se você obedecer tudo isso. Eu penso que Deus devia pegar a criança, abrir a boca dela e falar: seu idiota, filho de Satanás, o batismo é para você, e o reino já é meu. Deveria, mas Deus usou a mula só uma vez. Eu nunca vi ele fazer isso com criança. Mas o povo está lá. Que lindo. Traz a foto, traz a filmadora. Que lindo. Olha, era você quando criança. Você já está ordenado, você já está indicado, você é filho desde criança, você já é salvo desde esse dia. Olha, o padre que te batizou já morreu, e as formigas dentro da boca. Cúmplice. O que uma criança tem a ver com isso? Nós, tudo a ver. Eu quero Jesus, mas não sei se isso que eu quero. Eu quero Jesus, mas não sei se eu quero minha transformação, minha conversão, morrer para o que desagrada a Deus. Eu não sei se eu quero isso, pastor. Então pensa e esquece batismo. Pensa, vai para casa, assiste Faustão, toma uma limonada gelada, vai para o parque, olha para as plantas, para as árvores, entendeu? Abraça ela, beija ela, quem sabe um raio não desce, entendeu? E você não recebe a energia que você está precisando. A grande questão é o seguinte: você está querendo uma coisa para você, filho,
da qual você não quer se apropriar. Olha que interessante. Meu filho se batizou, pastor. E o teu batismo é cristão? É, pastor, mas é estranho, hein? Criança se batizando, e mais uma coisa: o teu Jesus tem mãe. Entendeu? É que nem carro step. Se Jesus não funciona, vai e recorre à mãe. Se a mãe não te ouvir, vai para Pedro. Se Pedro não escutar, vai para o Santo Antônio. E assim, consequentemente, uma hora alguém vai te escutar no céu. Olha, vai me desculpar. Se a criança deveria ser batizada, só o fato de você colocar, dar a Jesus uma corredentora, uma segunda opção, você já estragou tudo. Você tem mãe, eu tenho mãe, ele não. Mas pastor, e Maria? Maria é que nem eu, estou te parindo hoje aqui, rapaz. Estou tentando pelo Espírito Santo gerar uma nova vida aí na tua vida, fazer você mudar, por intermédio do poder de Cristo. Somos instrumentos de Deus, por isso não somos santos. Não quer dizer que nós vamos levar alguém para o céu. Não existe isso. Todo mundo pecou, todo mundo é miserável, produto da mesma natureza. Ninguém escapa do processo que eu estou pregando aqui. Nem Maria, até Maria precisou batizar, Pedro também, Paulo também, todos se batizaram. Só ele que se batizou e não precisou, porque o resto, todos precisavam. Daí lá em Pedro, capítulo 3, versículo 21, Pedro fala assim, né, meus irmãos? Que a água é uma figura que é para a nossa salvação. A água, seja ela da piscina, do rio Tietê, qual água for, que eu não sei qual que te levou, mas que o poder do batismo está na consciência daquilo que nós temos que ser. Lê bem alto o texto aí. 1 Pedro 3,21, cenáculo, lê. Então, todo mundo leu e entendeu. Se você ficou ouvindo, você não entendeu nada. Mas o que Pedro explica? A água não purifica ninguém, a água não salva ninguém. Ela só é o quê? Uma figura, um palco montado, uma ilustração. Por isso que batismo é por imersão. Por isso que batismo você tem que jogar a pessoa na água, porque está exatamente dizendo, ela vai morrer e ressurgir, mas tudo numa ilustração. Porque o poder disso está na tua decisão, naquilo que você está pensando em não deixar de ser e determinando ser. Consciência. Vou descer na água lá, pastor. Desce. O que vai mudar? Nada, se você não quiser mudar. A água é corrente, pastor. E daí? Mas a água é corrente. E vai levar o quê? Cabeça dura. Vai levar o quê de você? Os capetas do teu corpo? Sai um, sai dois, sai três. Eu acho que todo mundo fica assistindo assim. Sai um agora, ó. A água já levou. Saiu o outro, ó. Ó, tá rolando mais um ali na pedra agora. O que é isso, irmão? Mas tem gente fazendo isso com o batismo. Olha, venha se batizar. Você já se batizou? Aonde? Na piscina? Não, venha para a água corrente, porque a água corrente é uma água diferente. É diferente, inclusive para afogar. Leva a boia. Pode ir você ou o pastor, se ela foi corrente demais. Daí Pedro fala assim, olha, a água é uma figura, não importa se é a água da piscina, do rio. O que interessa é a tua motivação, é o teu propósito com isso. É o que você está buscando. A consciência do que você vai deixar de ser e querer ser. Eu não tive um batismo assim, pastor, então acho bom você se salvar. Acho bom você pensar. Atos 2,38. O batismo ordenado, o batismo declarado para quem é pecador.
Atos 2:38, lê bem alto esse texto aí, Senado. O ministério da preparação, para quem não tem que se preparar, é meio estranho. Mas o ministério da preparação, para quem quer ter Cristo, tem significado, tem propósito, para quem é pecador, não para quem não é. Olha, pastor, vem cá. Não fiz mal para ninguém, não matei, não roubei, entendeu? Tem gente que merece cadeia, condenação à morte, mas eu não fiz mal nenhum, pastor. Eu não tenho pecado para me arrepender. Nossa, tem um céu diferente para você. Você vai direto, né? Nossa, lindo, maravilhoso, doce, gostosão. O céu vai te receber, entendeu? Direto, vai ser sugado. E Deus vai falar assim: venha, santo, né? Auréola, entre, porque você vai ter um lugar especial. Você não tem pecado, você não é pecador, você é uma coisa linda, maravilhosa, né? Jesus, ele fala que ele não veio para os bons, ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores que queiram se arrepender. Jesus tem destino, sabia disso? Que Jesus tem um destino certo? Só para quem quer se arrepender, só para quem admite culpa e quer mudar. Esse cara que fica se endeusando, se interessando, jogando pó na cara, chamando ele no espelho de meu amor, já apaga, já joga o cara de lado aí, porque isso aí não presta, manda pro fogo, porque isso aí já era. Jesus é como o batismo, só tem sentido para quem quer ajoelhar, se dobrar, aceitar e se converter. Aleluia. Na Capuriá, Zerebiastévria. E o que Pedro disse? Né? O que Pedro disse na missa do galo? Arrependemos, pois, nos convertemos da geração má. Porque o batismo é vós. É para quem tem que se arrepender. Bom, pastor, não me batizei debaixo dessa proposta, porque eu vim para o batismo, para o banho da água, o mergulho da vitória, da campanha de Neemias e Gideão, entendeu? Na campanha do Araque, entendeu? Eu vim para mergulhar, pastor, por uma outra questão. A questão de reivindicar o meu direito de bênção, que é o que o senhor R.R. Soares está doutrinando as pessoas. Como requerer as bênçãos de Deus, que Jesus precisou morrer por isso. Ah, Jesus fez e você não tem que fazer nada, só aprender a declarar. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Então eu declaro a minha vitória. Sabe, carnaval agora mesmo teve gente declarando a vitória em nome de Cristo também. Estava lá, entendeu? Estava com o fio dental no céu, e estava lá, sambando, tudo balançando, porque em nome de Jesus nós vamos ganhar o troféu desse ano. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmão? Daí você fala: nossa, pastor, que situação. Não, pô, meu filho, situação porque a igreja desandou, e o mundo está gostando desse Jesus só de declarar, profetizar, que vai acontecer. Mas a palavra de Deus fala: olha, filho, para as coisas do reino acontecer, você vai ter que entrar no processo da tua preparação. Não só para ser cristão de verdade, mas para ser salvo e entrar no céu. Porque senão, você é um elo quebrado. Dentro do ministério da preparação, uma das coisas que o pastor Daniel, eu estudei muito, irmãos, e me admirei, me gloriei em Cristo, foi o fato de, antes de Jesus ser conhecido, antes dele ser manifesto entre os homens, Deus fazia questão de que alguém fosse na frente dele. E aparece um indivíduo vestido de traje simples, entendeu? Na beira de um rio que ninguém queria nadar, pregando uma palavra direcionada para aqueles que querem se arrepender. E o nome dele se chama João Batista. Quem é este homem para Jesus? Tudo.
de importante para que hoje você entenda a função do pastor da igreja, porque é ela que administra, é ela quem prepara. Então João teve que estar lá para ensinar. E olha que foi ele que batizou Jesus, hein? Então é muito importante que a pessoa, quando entra dentro da igreja, o pastor que vai batizar ela, ou a igreja que vai batizar ela, olha para o pastor. Ela olha para a igreja. E procure saber quem são eles antes de você cometer alguma coisa. E olha o que a palavra de Deus fala de João Batista, o administrador desse propósito. Lucas 3:3. Ele é precursor de Cristo. Sabe o que é isso? Aquele que prepara vidas para Cristo. Olha, se o batismo não é ministério de preparação para receber Jesus, então por que enviar João? Não é, irmão? Para que o caráter da antecipação? Primeiro João, depois Cristo. Não entendi, Deus. Por que o Senhor primeiro manda João, depois Jesus? Jesus não era mais importante do que João, não era maior do que João, mas Deus sabia que para os homens poderem ouvir até Jesus, eles precisavam se abrir, serem quebrantados, deixarem de ser rocha, pedra, e estarem mais aptos para receber a fala do Deus, a fala do seu Filho. Então manda João, quebrador de pedra. Manda João, aquele que vai preparar, aquele que vai endireitar as pessoas para receber aquele que é Salvador. Eis que envia o meu anjo adiante da face do Senhor. Isaías profetizou isso. Aquele que testemunhou e anunciou Cristo, Mateus 3:11. Que em momento nenhum nas águas ele disse: olha, sou eu que salvo. Olha, é a água que te salva. Não, ele disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém maior do que eu não sou digno até desatar as sandálias do pé dele, e esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele testemunhava, anunciava a Cristo no ato da consagração. Esse batismo é para Jesus, hein? Esse batismo é para te preparar para Ele, porque a hora que Ele vier, Ele quer um lugar, Ele quer um espaço todo dele preparado para Ele habitar. Esse tipo de vem Jesus, entra na minha vida porque eu te recebo. Isso aí é possessão demoníaca. Entendeu? Aquela coisa, recebe o Espírito Santo, recebe, toma. Quem já ouviu isso? Quem já viu? Do outro lado o cara devia fazer assim. Porque o Espírito Santo não vem assim, Jesus não entra assim, isso aí é papo furado, entendeu? Desses neopentecostais que falam, quando eu oro o fogo cai do céu. Ah, nossa, o fogo da 51. Porque tudo isso daí é de Jesus, ele não deu para homem nenhum. Tudo isso daí vem por intermédio da fé, não da imposição de mãos. A única coisa que a igreja foi chamada na terra, o que é para ela fazer? O que João fez: pregar, administrar e direcionar as pessoas para aquilo que elas precisam oferecer: arrependimento e conversão. Pastor, João Batista, ele era profeta da lei. Quando disserem isso a você, você fala para o cara: idiota. Como que um profeta da lei, que deveria até ser, não tem mudança nenhuma, como dizer que ele é um profeta do Antigo Testamento, se ele veio por Jesus, ele testemunhou Cristo e foi servo dele? Mateus 3:13. Ajudou Jesus acerca da justiça de Deus, a justiça de Deus se estabelecendo por intermédio do Filho, e João colaborando ali para que isso se cumprisse e acontecesse. Ele não falou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Quando ele falou, foi para mandar bala naqueles lá que estavam querendo se autodenominar por serem filho deles. Pelo contrário, João Batista estava lá para colaborar, para que a justiça de Deus fosse completa, como eu aqui na tua vida hoje. Entendeu? Que não chega nem aos pés de João. Sabe por quê, filho? Porque a minha cabeça não foi cortada. E esse irmão, não tem o que dizer, mas é fato. A relação dele com Cristo é profunda, é real, é verdadeira, como a igreja deveria ser.
E as pessoas que entraram dentro dela falar para quem está aqui, dizer, olha filho, você está aqui por um plano definido, porque Deus estabeleceu esse plano e eu vou fazer você conhecer. Ou então vou fazer você odiar isso. Porque tem muita gente que quando conhece depois não gosta mais, né? Ah, eu pensava que Jesus era diferente. É isso, então não quero. E vai embora. Mas tem aqueles que ficam e sabem que nós somos administradores, mas não somos santos. E temos um ministério a cumprir. Estabelecer que a justiça de Deus esteja na tua vida, por intermédio de Cristo. E hoje, somos servos, como João era. Mateus 11:7. Aquele que cumpre as profecias e tem relação ministerial com Cristo. Ou seja, Isaías disse, ele vem. É anjo, não é salvador. Ele vem para colaborar, para se relacionar ministerialmente com aquele que vai salvar. Ele estava lá para cumprir e ele era profeta. Leu? Lucas 3:3, abre agora a Bíblia. Um homem que foi pregador da mensagem, arrependei-vos, pois porque é chegado o reino do céu. Foi o primeiro a anunciar, a pregar. Lucas 3:3, abre a tua Bíblia. E o que seria administrar a vida espiritual do povo? Olha o que a Bíblia fala aí em Lucas. Preparar o caminho, endireitar as veredas, fazer com que o vale se encha e todo monte e outeiro se arrependa, abaixe, fazer com que o tortuoso se endireite, os caminhos escabrosos se aplanem e toda a humanidade veja a salvação de Deus por intermédio do arrependimento. Quem é João Batista? É aquele que vem dar a palavra e direcionar o ministério da preparação para que todos aqui vejam a salvação de Deus em Cristo. Mas o povo vai ter que se arrepender, vai ter que se converter, se endireitar, se aplainar, se humilhar e também se encher. E ele estava lá para cumprir esse ministério, administrar, para que o ambiente do Rio Jordão só fosse acessível para quem realmente quer se apropriar. E quem não quer fica do outro lado do rio. Assiste de binóculo. Entendeu? Só deixa o Rio Jordão, o rio que desce, para quem realmente quer se salvar e se arrepender, se endireitar, se converter. Então vamos se batizar hoje? Eu tenho uma piscina lá atrás te esperando. Uma água, entendeu como é que fala? Térmica. Tem frio você vai sentir. Mas vamos se batizar hoje, para receber Jesus, se converter, se arrepender dos teus pecados, se mudar. Eu quero ver se você vai querer se batizar. Quem que não quer se batizar? Venha hoje. Batismo para ganhar dinheiro. Venha. A água do milagre. Que quem desce, sobe novo. Muda tudo. E molha também. Venha. A água consagrada para a família. E lá pega a Dona Maria, com a sacola cheia de litrão, para dar 1 litro para o marido tomar, 1 litro para o filho tomar, 1 litro para a sogra tomar e matar. Essa tem que matar. 1 litro para todo mundo tomar, porque o pastor orou. O pastor orou. O que eu ganho desse batismo aí, ô pastor? Se você se batizar, tua vida vai mudar assim, ó. Até eu ia querer me batizar. Rapaz, muda tudo assim mesmo. Amanhã quando acordar, eu acordo sem problema, com mulher nova, patrão novo, salário mais alto, com a chave da vitória, com a bandeja de ouro. Entendeu? Não sou mais cauda agora eu sou cabeça. Vai querer se batizar até 10 vezes se der certo. Poxa, eu vou me batizar e vou ganhar Jesus? Como prêmio? Abra já, bota a tanga e cai. Opa! Mas eu queria ver a tua mãe, o teu pai, os engraçadinhos, se batizar assim. Esses caras que estão dizendo, sou evangélico. Agora eu sou. E outra coisa, entrou na cadeia, vira evangélico. O cara vai para a cadeia na hora, é Bíblia debaixo do braço, quando vai para tribunal. Entendeu? Olha o beira-mar, olha o Cachoeira,
com Bíblia debaixo do braço, e é óbvio, entendeu? Bem na hora que a televisão está filmando, as algemas e a Bíblia, parece Paulo, na prisão, mas é um safado de um sem vergonha, que formulou uma conversão, por quê? Porque não se arrependeu, não confessou pecado, não abriu a boca, não falou do Lula, não falou do PT, não falou dos que matou. E o pastor lá, ele está mudando, tá dizimando pra caramba para ele falar isso daí. Eu quero ver o Beiramar e o Cachoeira batizar na minha igreja, ficar 6 meses comigo aqui dentro aprendendo Bíblia, vai vomitar, vai ter overdose, entendeu? Não vai, não quer, e você também não. Você está levantando essa bandeirinha de Jesus aí porque foi tudo fácil para você. Você não tem amor por Cristo, você não tem propósito com Ele, você não tem vínculo com Ele. A única coisa que você tem é uma igreja, e isso tem que mudar. Não pode continuar assim. Até os do cenáculo aqui, que puderam ter enganado, mas Deus você não vai enganar não, filhão. Pastor, isso aí é um contrato, né? Assinado por você. E outra coisa, compreendendo o que eu vou fazer com você. Porque o que o João fez lá, eu tenho que fazer com você. Porque se trata de ministério. Em caráter antecipatório, ou seja, Jesus não entrou ainda. Ele está vendo o que você vai fazer com essa fé que você diz que você tem. Porque quando ele fala, tem que nascer de novo, então ele está querendo dizer o seguinte: não basta dizer creio, é necessário viver. Amém, cenáculo? Parece que o pastor eu estou gozando aqui em cima, né? Com a cara daqueles que estão errando lá fora. Mas eu choro muito. Eu sofro demais com as pessoas. Me sensibilizo por elas. Porque eu me converti. Porque eu entrei dentro de uma igreja que me acolheu na verdadeira palavra. E eu sou grato ao meu Senhor por aquela noite não ter um falso lá. Sou fruto da dedicação de um homem que não poupou palavras daquilo que eu precisava ouvir. E zelou pela minha alma. E eu devo a Cristo e a essa pessoa que nunca mais vi também. Porque foi através dessa experiência que eu vi a ser o que eu sou hoje. E você precisa disso. De encontro com Cristo verdadeiro. Não baseado em emoção, mas baseado em uma decisão concreta de alguém que agora entendeu quem é Jesus. E o que Ele está recomendando a você, que é tão especial que te salva. E quando você disser, pastor, Senhor, me indica uma igreja, me indica um pastor, Ele vai te mandar João Batista. Não vai mandar aquele lá que o Jô Soares entrevistou, que a Maria Gabriela quis entrevistar, porque João ninguém quer falar com ele, por isso que ele fica no deserto, entendeu? Até Herodes dizia que gostava dele, porque via Deus nele, mas nunca foi lá fazer uma visita para ele no deserto. E quando João falou para ele, adúltero, ele recomendou a cabeça do homem, e cortaram ela. João, me desculpa, mas eu vou ter que cortar a tua cabeça, tá bom? Vou ter que cortar a tua cabeça. Glória a Deus. Jesus fala de João que mulher nenhuma deu luz a um profeta como ele. Profeta nenhum foi como ele. Se vocês querem entender quem é Elias, então entendam, porque o espírito de Elias está nele. Mas ele fala no sentido espiritual, não da reencarnação. Por quê? Porque João era assim com Jesus. Unido, essencial, como igreja é para Cristo, como pastor é para Cristo, como a palavra da preparação é para Cristo, porque Ele sabe que você precisa nascer de novo. Agora vem a parte mais importante de se preocuparmos exatamente com quem vai achar que somos ou não somos. Não há essa preocupação por parte dos salvos de serem
diríamos assim, reconhecidos pela igreja de que são salvos. Isso aí não é um departamento da igreja, nem do pastor, nem de ninguém. E a terceira coisa, além do que eu estou pregando para você, acerca de ministério da preparação, acerca do ato confissional, o fato de Jesus ali naquele momento estabelecer a doutrina da identificação. Por que o Espírito Santo está na igreja? Para exercer na igreja o que ele exerceu com Cristo nas águas. Quando Jesus é batizado por João nas águas, o céu se abre e Deus fala: este é meu filho. O Espírito Santo vem em forma corpórea, que foi a primeira vez que na Bíblia se registra isso, e pousa sobre Jesus, ambos inclinados ao que estava acontecendo ali. Sabe o que é isso? A doutrina da identificação. Porque quem testifica a salvação em mim, em você, é o mesmo que foi lá para dizer: Jesus é o Filho de Deus. E é o mesmo que vai dizer aqui quem é, quem não é. Por isso que o Espírito Santo, ele é, para Cristo, aquele que identifica, confirma. Se ele está na minha vida e na tua vida, é porque ele está dizendo: tudo que está aqui está certo. Porque essa doutrina da identificação é bíblica, e isso vai acontecer comigo e com você, que na verdade João Batista ensinou: eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produziu bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Cristão sem virtude espiritual não é cristão. E o Espírito Santo está aqui para testificar e identificar. Agora, se a árvore está seca, é porque esse cara mentiu, o Espírito Santo não está nele, e ele vai ser jogado no fogo por causa da mentira também. E é isso que a palavra de Deus determina, que não há uma preocupação de quando receberemos o Espírito Santo. Há uma preocupação de como morremos para o pecado, porque isso fica a cargo de Deus, de saber quem Ele vai dar o Espírito Santo. Mas o mais importante de tudo, Senado, é que hoje as pessoas estão dizendo assim: ah, pastor, mas ele tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ele sonha. Pastor, ele tem o Espírito Santo. Por quê, irmã? Porque ele fala em línguas. Daí eu pego a irmã e falo assim: irmã, o diabo também. E sonho é o que mais tem lá na padaria. Entendeu? De tudo quanto é gosto, creme de leite, doce de leite, escolhe. Não, pastor, ele tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ele prevê. Ele ora e as pessoas caem. Vontade de cair. Entendeu? Muita vontade de cair. Mas o que a palavra de Deus fala? Que a doutrina da identificação, ela se baseia na tua transformação. Este é o meu filho. Se cumpriu com ele, vai se cumprir com nós. Com base no que? Esse aí nasceu, esse foi resgatado, esse se transformou. Jesus está nele, porque olha o que Jesus fez com ele, mudou ele. Agora, chagalaga, laga, 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 lai. O que você está falando aí? Chagalaga, laga, lai, lai, train, chon, chon, nossa, é o dom? É o dom, né? E de repente ele vai lá para frente, o pastor estende a mão e ele cai gostoso. Para mim, mais vontade de dormir, de tirar um ronco e um barato com a cara de Deus, do que dizer o seguinte: olha, tudo isso aqui está sendo válido para a minha transformação, porque não está. Não há. Ele cai, daqui a pouco ele começa a rir. Daqui a pouco ele vai lá para o terceiro céu, fala oi para o Gabriel, entendeu? Saúda os 12 anciãos, depois os outros 12 também, volta para a igreja e fala: olha, fui para o inferno, fui para o céu, eu vi isso, eu vi aquilo. Ótimo, eu creio, Deus pode fazer? Pode. Mas mudou você? Te transformou? Te recuperou? Tornou você uma pessoa verdadeira a Cristo? Não, sabe, pastor, sabe como é que é? Continua casado de novo com a mulher que não era para estar. Continua
pulando cerca, que nem um sapo. Entendeu? A cada semana na cama de uma. Daí ele entra aqui na igreja e fala que é evangélico, fala que é cristão porque é batizado. Sou batizado, Deus é obrigado a me atender. Deus é obrigado a me receber. O céu é obrigado a me aceitar. Porque eu sou batizado. E a palavra de Deus dizendo, não é só isso. Por isso que existe a doutrina de identificação, porque Deus sabe quem é e quem não é. O Pai falando com o céu aberto, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, para dizer o seguinte, ó, nós todos aqui trabalhamos no céu para identificar quem é. Não tem como enganar. Você vai passar pela malha fina, pode ter certeza disso. Você vai estar aqui dentro da igreja, entendeu? Vai pular, vai dançar, vai sapatear, entendeu? Que até tem um pastor metralhadora. Lindo, maravilhoso. Ele deu uma rajada de fogo, todo mundo gostou. Todo mundo gosta desse show, né? De poder, né? Abala São Paulo. Abala São Paulo. Chega lá na casa dele e bate na mulher. Chega lá na casa dele, ele vira o cão, ele vira o diabo. Na igreja ele é um anjo. Ele está pregando e a mulher dele está no psicólogo para fazer tratamento por causa dele. Tomando droga, faixa preta, fachado. Entendeu? Vai esquecer de quem ele é dentro de casa, mas lá dentro da igreja a mulher dele está lá, fachada, embalsamada. Essa aqui é minha esposa, ó. Fez até uma operação nela para esticar. Mesmo chorando lá. Entendeu? Para não queimar o filme dele. Uma das coisas que eu mais me impressiona nesse tipo de show. Eles têm que se abraçar na frente de todo mundo. Tem que ficar assim, amorzinho. Para ser um exemplo para as outras famílias e para os outros matrimônios. Mas em casa é faca. É estrela de ferro. É ninja. É karatê. Né, irmão? Aí está na igreja, Deus faz a obra. Uma muda da água para o vinho. E nós daqui olhando e falando, ih, olha o capeta. Entendeu? Pastor, faça uma declaração aí, pastor. Sabe, irmãos. Aleluia. O fogo desceu aqui hoje, glória a Deus. E tem que chupar bala house para não sentir o bafo de nicotina e nem do conhaque que ele bebe. Um poder de Deus aqui, irmão. E tem uns que tem que tomar cuidado, porque senão o bafômetro pega ele no púlpito. Não, é tudo servo de Deus, pastor. É tudo homem de Deus, mas mexe na cueca dele para os dólares não cair. Mexe. Aquela cueca furada lá para você ver se os dólares não vai cair, né? Chacoalha aí para você ver, vai cair dólar lá, rapaz. E se você voltar de ponta cabeça, vai cair as cocaína em cápsula. Teve uma segurança aqui de um pastor aqui, que eu não vou falar o nome, né? Que ela disse, pastor, o senhor falou meu nome. Pastor, o senhor disse quem eu sou? Eu falei, calma. Ninguém falou nada, calma. Por que você está tão preocupada? Porque eu sou segurança de um pastor tal. E eu fui revelado aqui hoje, pastor. Você foi revelado uma coisa pesada, né? Você está metida com a máfia, né? Sabe o que ela falou, pastor? Que ela foi pegar o salário dela de segurança de um pastor aí, que você gosta dele. A hora que ela abriu o envelope, tinha o dinheiro e um papelote de cocaína. Caso, ela precisava relaxar. Direto do pastor para ela. Tem pastor que ele sai da igreja e já tem uma prostituta esperando ele num motel específico para ele festejar o quanto ele conseguiu num culto. Sabe quem me disse isso? Uma pessoa que eu tentei ganhar para Cristo, que trabalhava dentro de um motel. Nós estamos cansados disso. Ah, você peitou, você roubou, você pulou. Mudou! Saiu da lama! Se converteu! É crente em Jesus? Não, pastor. Então nada do que você viveu valeu para você ser salvo. O céu está fechado para você e Deus está retraído enquanto você não der a Ele o que Ele te pediu.
Quero me batizar, pastor, hoje. Então, uma das minhas recomendações a você, que não é batizado, vai conhecer primeiro Jesus. E veja se é isso que você quer. Eu gostaria muito que fosse. Porque eu sei que se você não aceitar, você vai para o inferno. Mas faça sabendo, conhecendo e com propósito definido para a tua vida, porque daí sim tem motivo para você fazer isso. Aos que já foram batizados em Cristo por propostas fúteis, banais, imorais, não carece uma água para você. Carece em você uma surra de palavra. Você tem que aprender. Pastor, não vou ficar na tua igreja. Graças a Deus, então. Menos problema para mim. É isso que eu tenho a dizer para você. Eu não fico preocupado com esse tipo de coisa. Não tenho sangue da tua alma, não vou pagar por você. O céu está ouvindo o que eu estou pregando hoje aqui. Deus sabe o que eu estou falando hoje aqui. Mais de uma hora. Agora, se você vai se decidir por Cristo ou não, isso compete você. E você vai pagar. Nós vamos pagar. A condenação do mundo é esta: é não crer nele. E todos vamos ser julgados baseados nisso que ouvimos aqui. Então o que você precisa hoje é apagar aquilo que você chamava de bom para a tua vida, da tua história, do que você foi, reverter tudo isso em culpa, se especializar naquilo que você pecou. Daí Jesus vai ter um significado especial para você. Por quê? Porque daí você vai entender por que ele veio, sofreu, morreu, padeceu. Era para que você realmente obtivesse o perdão, não para que você brincasse de água, como criança, com uma mangueira para se refrescar, mas como uma pessoa responsável que agora sabe que a justiça de Deus precisa ser completa. Fé sem obras é morta. E há muitos aqui que estão mortos, porque não enraizaram na sua fé uma conversão verdadeira, mas lubridiaram, encenaram uma conversão não vivida. Eu fui um dos piores, um dos mais cafajestes, ordinários, vagabundos, sem vergonhas existentes nessa vida, porque eu feri muitos anos a igreja, dei trabalho para pastor, envergonhei Cristo, e teve solução para mim. Vai ter para você. Deus vai te receber, mas você precisa aceitar que o teu momento com Deus agora é se consertar, não requerer direito, é se especializar em se conhecer para se redimir e se arrepender, e não um advogado para te defender diante de Deus das coisas que você merece. Deus não é idiota. Não vem com esse sentimentalismo. Você está no buraco porque você não se consertou. Você está no buraco porque você não é flexível. Você não é. Você não admite, você não reconhece, você não aceita a disciplina. Você se endureceu e está do jeito que está. A tua solução sempre é ser mais imoral. E por isso que eles estão contratando advogado e profeta dentro da igreja, porque eles não querem dormir com a consciência pesada, querem sair com a sensação de que são filhos de Deus. Então não fique chateado comigo. A doutrina da identificação eu tenho que praticar como pastor. Você precisa sair da minha igreja sabendo quem você é. Tenho 20 anos de igreja, pastor. E que isso importa? Que tenha 1 mês de congregação pode se salvar, e você que tem 20 pode ir para o inferno. Com base no quê? No aproveitamento, filho, na honestidade, não perder tempo, mas ser objetivo quando Deus fala. Eu entendo que essa pregação hoje foi para resgatar gente convencida de ser crente.
e fazer com que elas entendam que Deus vai te cobrar isso. Não é dinheiro no envelope só. Muito mais isso que você ouviu hoje aqui. Porque nem dízimo tem valor e importância se dá se você não for crente em Jesus. Para que eu vou querer o dinheiro de um ímpio na minha igreja? Que propósito que tem uma pessoa dizimar? Na minha igreja, se ela não é cristã. Essa obra não se compra com dinheiro, meu filho. Já foi comprada com a morte do Filho de Deus no Calvário. Há casos de pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu acho que o meu caso não tem solução. Não há casos que não têm solução na Bíblia. Não há casos que Jesus não pode curar. Não tem hoje aqui algum caso que ele não possa resolver. O que há são pessoas cheias de opiniões e que podem complicar o seu processo com Deus porque tem opinião formada demais. Quer favorecer a obra de Deus na tua vida? Esteja aberto mais para ouvir Ele falar do que você falar. É o que manda aqui. Eu não pastoreio pessoas, eu não mando em pessoas, eu não mando em ninguém. Que aliás, sou bem sincero dizer para os irmãos que até para ser pai eu tenho dificuldade, como todos vocês. Não mudo pessoas, não influencio em ninguém. Eu prego e o Espírito Santo age com base na tua aceitação. Veja o que você vai querer hoje. Pastor, salvação, direito a estar no reino de Deus, só por intermédio disso, segundo a palavra de Deus só. Não são os bons que vão para o céu, são aqueles que aceitaram Jesus e se converteram. Porque bom ninguém é. Somos tudo safado, raça maldita, que tudo que pega na mão destrói. Será que eu estou errado? A Bíblia confirma isso. O que você precisa hoje? Abrir o teu coração e aceitar. Ou então ser feliz do jeito que você quer e lá na frente nós vamos resolver essa parada. Só lembre, o salário do pecado é a morte. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que você planta você colhe. Depois não reclama com Deus. Você quer que as situações mudem, mas não quer mudar. Segundo a palavra de Deus, isso não pode. As situações vão mudar quando você mudar. Porque enquanto você for essa pessoa aí, você vai estar complicado. Por isso que destinamos esse culto para que a palavra de Deus estivesse sendo pregada e hoje você pudesse decidir aqui, agora, se você é esse pecador que precisa se arrepender e em Cristo mudar, ou se você é essa pessoa que vai sair daqui hoje convicta de que está tudo certo e não precisa nada disso. Daí Deus vai te avaliar. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.